Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se questionou qual é a quantidade de usuários que o seu concorrente, ou enfim, o concorrente da sua empresa onde você trabalha, tem? E quais são as palavras-chave que eles aparecem no Google e você não aparece, ou vice-versa? Então hoje eu vou ensinar você a fazer isso, esse tipo de análise, aliás, aqui no SEMrush. E a gente vai continuar a nossa jornada aqui pela ferramenta, pela função de lacuna de palavras-chave. Então, bora começar mais esse vídeo. Bom, estou aqui dentro do SEMrush, pessoal. Opa, cliquei errado aqui. Vamos clicar aqui em lacuna de palavras-chave, ou keyword gap, como você quiser chamar. E aqui dentro do SEMrush, na parte de lacuna de palavras-chave, como eu já adiantei para vocês, é possível a gente olhar onde que está o nosso gap, onde que está a nossa lacuna quando a gente olha para a estratégia. Então, quando eu comparo os domínios aqui, eu posso fazer uma comparação de até 5 domínios. O interessante aqui é que eu consigo visualizar exatamente onde que está onde que eu tô deixando de ranquear e que o meu competidor, os meus competidores, aliás, estão ranqueando. Então, hoje eu decidi pegar aqui como exemplo, né? Vamos analisar em conjunto aqui a estratégia da RD Station aqui no Brasil, que tem uma quantidade de tráfego bem legal, e vou comparar eles aí com alguns competidores que eu selecionei aqui, que é a MailChimp e a Active Campaign, né? Então eu vou pegar aqui o RD Station, pegar aqui o domínio da rdstation.com e vou compará-los aí a MailChimp. Vou pegar aqui .com também e Active Campaign. Belezura. Aí eu poderia colocar até mais dois domínios aqui, vou me manter aqui eu e mais dois, tá? Então, vamos supor aqui que eu represento a RD Station, né? Ou, enfim, como se eu estivesse trabalhando na RD Station. E aí eu vou fazer uma análise aqui comparativa. Gente, olha só que legal. De cara, eu já tenho esse gráfico aqui super interessante de sobreposição de palavras-chave. A gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. E aqui do lado, o SEMrush já faz o trabalho para mim e me dizendo o seguinte: olha, aqui estão as suas principais oportunidades de palavras-chave. O que será que isso significa? Vamos entender aqui em conjunto, beleza? Bom, o que a gente está fazendo aqui, gente, para vocês entenderem? Então, como eu já disse, eu sou a RD Station aqui e eu tô dizendo aqui para a ferramenta o seguinte: olha, analise o meu domínio, que é a RD Station, e verifica para mim onde que os meus competidores diretos, que é a MailChimp e a Active Campaign, estão aparecendo que eu não estou. Então eu quero que você me traga a minha lacuna. Ou, por exemplo, que eu estou aparecendo aí na segunda, na terceira página do Google e os meus competidores estão aparecendo na primeira. Então eu preciso entender qual que vem sendo a estratégia deles aí que eu não tô acompanhando, né? Que eu não tô conseguindo acompanhar. Então, beleza. Bom, aqui a gente tem então esse gráfico que traz pra gente uma ideia de quem é o maior a nível de palavras-chave ranqueadas. E olha só, se eu fosse RD, já estaria feliz porque quando eu me comparo a esses três competidores, eu sei que eu tenho o maior número de termos ranqueados, tá? E aí, vocês percebem que ele tá fazendo uma sobreposição, né? Então, a Active Campaign, que é o laranjinha, e a MailChimp, eles se sobrepõem, aliás, aqui, a minhas palavras-chave, né? A gente vê que tem um emaranhado ainda de termos aqui que não existe nenhum tipo de sobreposição, tá? Então, se a gente fosse de fato a RD Station aqui, a gente estaria bem tranquilo em relação a termos ranqueados, que a gente tem muito mais do que os nossos competidores, tá? Mas aí, olha só que interessante, gente. Quando eu olho aqui no meio, entre nós e a MailChimp, que seria ali quem eu estaria olhando mais a fundo aqui, né, a estratégia, eu percebo que a gente tem quase 15 mil termos de 82 em comum. E aí, isso ainda não representa um risco para mim, mas pode ser, tá? Poderia ser. Inclusive porque eles podem estar ranqueando melhor para termos que são importantíssimos para mim, que eu não estou hoje, porque tá de acordo ali com o meu público-alvo. E aqui a gente consegue ver alguns desses termos, né? Então, por exemplo, contatos Google, SMS, cliente, enfim, vamos entender melhor isso aqui, tá? Eu vou acessar essa parte de oportunidades, mas antes de eu acessar aqui as oportunidades que o próprio SEMrush selecionou para mim, vamos baixar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é isso aqui que ele está mostrando. Então, palavras-chave compartilhadas, pessoal, nada mais são do que palavras aqui que nós estamos ranqueando e o nosso competidor também. Né? Então, são termos que a gente entrelaça. Então, que eu entrelaço aqui com o MailChimp, né? Ou seja, isso aqui,
e eu entrelaço com a ActiveCampaign. E aí ele traz essa lista aqui pra gente, tá? Então, de termos compartilhados. E aí, vocês estão vendo que aqui tem o meu domínio, né? Que aqui supostamente o RD Station, tem o MailChimp e a ActiveCampaign. E aí ele mostra para mim quais posições que eu estou aparecendo para esses termos versus os meus competidores. Sempre que tá verdinho, né, é porque eu estou à frente, ou os meus competidores, tá? E aí que vem o catch aqui, né, que vem aí a manha, né, pra gente fazer isso aqui, a gente conseguir ler melhor essas oportunidades, tá, gente? Usem filtros, tá? Aqui em cima a gente consegue filtrar, por exemplo, por posição. Então o que, que eu gosto de fazer geralmente? Eu venho aqui, ó, e eu peço pro SEMrush trazer para mim apenas termos que os meus concorrentes estão aparecendo no top 10. Tá? Então, assim, termos que de fato são relevantes para mim e para a concorrência. E aí aqui, ó, eu já consigo ver, por exemplo, o TM, né? Um termo ali de geração de valor para RD Station, que pode ser muito legal para RD Station, porque a RD Station vem de e-mail marketing, por exemplo. Né? E aí o TM é uma palavra-chave interessante para eles ali terem um conteúdo falando sobre. Eu, RD Station, estou em nono, MailChimp está em décimo, Active está em quarto. Então aqui eu já teria que olhar, cara, por que, que a ActiveCampaign está em quarto lugar? Por que, que ela está à frente do MailChimp e da RD Station? Né? E aí vai de eu analisar a página que hoje eles estão ranqueando para quarto lugar. Né? Então ir lá na SERP, na página de resultados de busca, procurar por UTM, ver a página que está aparecendo aqui para ActiveCampaign, entender a estrutura dessa página e se comparar a mim. Aqui no SEMrush tem como a gente fazer também uma análise de comparação de páginas, que num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como faz, combinado? Uma outra forma também que tem como vocês descobrirem qual é o conteúdo é clicando aqui na palavra-chave, né? Ele vai para a visão geral de palavra-chave. Mas demora um pouquinho para carregar. Vou baixar aqui, ó. E aí aqui, ó, eu pego aqui o conteúdo que está em quarto lugar, que é ActiveCampaign, e vou para esse conteúdo aqui de UTM. Então, eu analisaria esse conteúdo para entender o que, que o meu conteúdo tem de diferente do da ActiveCampaign, beleza? Para a gente conseguir ter ali um ranqueamento melhor. Tá? Então, primeira coisa é filtrar, gente. Primeira coisa é filtrar aqui pra gente conseguir ter essa separação de termos que realmente são importantes, tá? Então, concorrentes que estão aí, no caso eu filtrei aqui por termos que os concorrentes estão aparecendo no top 10, tá? Eu poderia também filtrar por termos que eu apareço no top 10 apenas, ou que, enfim, que todos os domínios aparecem no top 10, tá? Então eu e os concorrentes. E aí notem que aqui, gente, tem o seguinte, eu tenho outras segmentações aqui também. Se eu clicar em ausentes, ele vai mostrar aqui pra mim termos que eu não apareço e que os meus concorrentes, ao menos um deles, aparecem, tá? Assim como para fracas, uma outra segmentação. Então aqui, o que, que são esses termos fracos, que o SEMrush considera como fracos? Termos que os meus concorrentes estão aparecendo, eu também, no Google, só que eu não estou numa posição muito vantajosa. Eu não estou aparecendo, por exemplo, na primeira página. Ó, por exemplo, eu estou na sexta, na sétima página, na quinta página da SERP. Às vezes aparecem alguns termos aqui legais, por exemplo, ó, eu estou em 12º para ideias de e-mail, um termo bem interessante, né? Claro, também posso filtrar aqui, por exemplo, se eu quisesse filtrar apenas termos que eu tivesse aí fraco na segunda página, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar tipo de 11 a 20. E aí eu também teria termos, só apareceu esse no caso, ó, software CRM exemplos. Eu posso filtrar aqui por termos exatos, tá? Então isso que é bem interessante aí pra gente trabalhar. E aí, enfim, tem outras variações aqui, como por exemplo, fortes, não exploradas, né, que aí ele traz termos que poderiam ser interessantes para nós, porque nenhum dos competidores estão ranqueando bem. E aí vai de você, de fato, fazer aí a sua análise, tá? Aqui tem outros filtros também, eu posso procurar por um termo específico e assim por diante, tá? O que eu mais uso, Luiz, mais uso aqui como especialista de SEO nessa parte do SEMrush, gente, eu uso essa segmentação que eu falei para vocês, esse filtro do top 10, para identificar termos que o meu concorrente, que o meu cliente, no caso, não tá ranqueando bem, meu concorrente tá, então eu faço geralmente esse estudo de lacuna aqui. E eu também posso olhar, obviamente, esse estudo aqui que ele já filtra direto para mim, ele vai direto para ausentes, tá? Então, nada mais é do que a mesma coisa que eu já mostrei para vocês aqui de ausente, só uma forma de chegar aqui. Se eu clicar em fracas, ó, ele vai aqui, né? Se eu clicar em ver detalhes, ele vai para cá.
tá? Então, geralmente é dessa forma que eu analiso aqui, beleza? Então, é isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui hoje nesse vídeo. É um pouquinho mais curto, né? Essa funcionalidade, ela não é tão... ela não tem tanta informação, assim, como as outras funcionalidades que a gente viu até aqui. Mas, com certeza, é uma funcionalidade super importante. Seja você um empreendedor, dono de empresa, que tá fazendo aí a sua estratégia agora, tá montando a sua estratégia agora. Seja você um especialista em SEO informação ou alguém que tá começando a explorar esse mundo aqui das ferramentas de SEO. Espero ter ajudado vocês aí nessa jornada. Vocês já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ajudar vocês. Também deixo minhas informações de contato aqui, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Deem um joinha no vídeo, só peço isso pra vocês. Se inscrevam no canal porque tem muito vídeo vindo por aí ainda pra gente explorar mais essa ferramenta aqui, o SEMrush, e muitas outras ainda em SEO. Combinado? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.